Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 15. Título: Conquista da compaixão. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo, primeira epístola a Timóteo 4:7. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitemos, assim, as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou a aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite a todos. Nós hoje vamos falar do capítulo 19 do Livro dos Médiuns, os médiuns nas comunicações espíritas, no seu item 225. Esse item comenta a dissertação que é dada espontaneamente por um espírito superior que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima e resume o modo claro e completa a questão do papel do médium. Então, nós vamos, já que nós estamos estudando as comunicações espíritas, o papel do médium, esse estudo vai nos auxiliar, principalmente, a alertar aos médiuns as grandes preocupações que ele tem que ter, a fim de facilitar até essas próprias comunicações. O Espírito vem nos mostrar, na realidade, como são feitas essas comunicações, qual a ferramenta de trabalho que ele tem melhor facilidade para dar as comunicações, para se comunicarem. E, com isso, nós poderemos deduzir o que o médium deve ter e características que esse médium deve adquirir ao longo do tempo para melhorar a sua comunicabilidade com os espíritos. Procurar sempre ter essa comunicabilidade mais fácil possível para facilitar ao espírito. Logo no início, o espírito diz a seguinte frasezinha num parágrafo: qualquer que seja a natureza dos médiuns, escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato,
Nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns, da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, então só pela irradiação dos nossos pensamentos. Então a gente já entende que o espírito se comunica com o médium através do pensamento entre o espírito e o espírito do médium. Mais adiante, ele vai nos explicar que algumas características têm que existir nesse espírito para facilitar a vida, senão ele terá algumas dificuldades para fazê-lo. Ele diz em seguida, os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra, olha que interessante, para serem compreendidas pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que lhe desejamos transmitir. É fácil. Se a gente sabe o que é uma maçã, não precisa ele ser em inglês, francês ou alemão. Ele transmite o pensamento de uma maçã. Você é que vai transportar para a sua língua, de espírito para espírito, maçã é maçã. Ele vai ver na língua dele, para o japonês, aquela fruta tem um nome. Para nós é maçã, para o inglês é apple, para o francês pommage, e vai por aí adiante. Então, o espírito transmite, né? Se transmite por pensamento desta forma, facilitando assim. Ele fala mais, quer dizer que tal pensamento, tais os quais espíritos o podem compreender em virtude do adiantamento deles. Para isso, o espírito do médium tem que ser um espírito adiantado. Quando tal fato é muito mais fácil a comunicabilidade dele. É o que ele está dizendo. Ao passo que, para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dominem, que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Se a pessoa não conhece uma maçã e ele projetar uma maçã, não vai ser perceptível para o outro espírito o que é o mal, porque ele está querendo dizer que é uma maçã. Para não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no coração ou no cérebro. Neste caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, agora vamos lá, o espírito está encarnado e ele vai ser o médium. É mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados. Interessante. Se bem não compreenda do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado. Se fôssemos forçados a servir-nos dele, porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Então, o espírito errante não consegue, ele se transmite um outro, mas não tem. Agora, o espírito encarnado facilita, para isso existe a psicografia, aquela psicografia daquele médium que não é intuitivo, ele é mecânico, ele se utiliza da mão do médium. Ou o semimecânico, que ele utiliza uma parte a outra, às vezes sim, às vezes não, porque ele não é um médium intuitivo. O médium intuitivo é muito mais prático para o espírito. Por quê? Porque se comunica de espírito para espírito. Quando ele tem a necessidade de utilizar-se do corpo do outro médium, aí é um médium mecânico, fica mais difícil, porque ele tem que usar da mão do médium para poder escrever, né? E num caso de intuitivos, é mais fácil ele falar. Nos intuitivos não quer dizer que você não use o médium intuitivo para fazer a psicografia, mas na psicofonia, a médium intuitivo é muito mais sensível, ele se comunica direto e ele fala, às vezes como se fosse o próprio espírito está falando. Bom, continuando. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro, olha que interessante. Por que a gente fala que nós médiums devemos muito estudar e estudar a mediunidade, aprender sobre a mediunidade, ter noção da mediunidade, conhecer a nossa mediunidade, a todas as mediunidades, e
ter um comportamento importante, um comportamento moral de tranquilidade, de facilidade, fazendo sempre o bem, auxiliando ao próximo, ajudando, porque assim nós vamos atrair para esse médium, ele vai atrair para si sempre os bons espíritos, porque eles gostaram dele, da forma dele trabalhar. Ele falará sempre mais fácil com esses espíritos. Aí ele diz assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, ou seja, ele já tinha um espírito anteriormente latente. Por exemplo, esse espírito poderia ter sido um espírito que sabia falar alemão e estava encarnado no Brasil, mas ele tem latente a língua alemã. Então, é mais fácil para um espírito alemão se comunicar com esse tipo de médium do que um que não tenha conhecimento da língua. É isso que ele quer dizer. Obtidos em vidas anteriores de natureza, a nos facilitarem o que? As comunicações. Dele, de preferência, nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com o médio de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriores adquiridos. Vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas. Aí ele passa, esse espírito, a explicar essa situação, como é que ocorre isso, né? Então, ele diz logo assim no início: com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda, e isto quer o médium seja intuitivo, quer semimecânico ou inteiramente mecânico. Olha que interessante. Essa é a razão porque, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Com efeito, se bem o pensamento lhe seja de todo estranho, se bem o assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, se bem que nós queremos dizer, não provenha dele. Nem por isso deixa o médium de exercer influência no tocante à forma pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. Eu vou citar um exemplo aqui, que há um tempo atrás nós tínhamos um trabalhador na casa, o Paulo, e o Paulo, dando um estudo, se eu não me engano, ele citou um exemplo falando sobre passes, a influência, né, que o médium tem sobre a passividade. Tá? Os fluidos passam para o paciente. É mais ou menos semelhante a isso. O que ele falou? Se você tivesse uma pirâmide e incidir uma luz sobre a pirâmide, várias cores, ela vai sair com uma cor diferente. Mas essa cor diferente que vai sair, ela foi misturada com a cor que passou pelaquela pirâmide. Esse médium é a pirâmide. É como ele vai mostrar aqui. Ele dá dois exemplos, né? Um sobre a música e outro exemplo dos bocais de laboratórios farmacêuticos, que nada mais é do que isso. Você incide uma luz sobre aquilo, ela vai sair um pouco diferente, mas vai sair a luz. Por quê? Porque o objeto influenciou nessa transmissão. O objeto que influencia na transmissão mediúnica é o próprio médium. Então, por exemplo, você faz um pensamento de uma maçã para ele, mas aí o médium, de repente, está pensando numa maçã podre. E tem um bichinho lá na maçã. Não deu a passividade total.
vai sair uma maçã como se tivesse o bichinho da maçã, né? Que a gente conhece. Então, quer dizer, são certas coisas que podem ocorrer na transmissão, mas não impedem que a mensagem seja ditada, seja lida. Para isso, nós temos que levar todas as mensagens ao crivo da nossa razão, porque nem sempre, né, o que o espírito transmitiu foi totalmente limpo para nós. Então, é por isso que nós, médiuns, para darmos o máximo de passividade possível, temos que estar preparados, bem sintonizados. Nosso espírito tem que ter bastante conhecimento. Aqueles que não têm conhecimento têm que dar melhor passividade, pedir auxílio a Deus, pedir auxílio aos seus guias, protetores, a todos que o ajudem naquele momento a dar o máximo de passividade possível para que os espíritos que por ele vão se comunicar tenham facilidade de utilizar-se dos seus instrumentos, que é o próprio espírito dele, e, através desse espírito, com o seu perispírito, jogar para fora as informações que o espírito está lhe passando da melhor maneira, sem erro nenhum. A mediunidade que dá maior facilidade para isso é quando você é mecânico. Se a gente parar para pensar, o mecânico ele não influencia em nada nesse aspecto, a não ser algumas coisas que, se ele souber, se a letra dele for garrancho, vai sair garrancho em alguns tempos. Mas, se não assim, o próprio espírito ainda consegue colocar com a própria letra dele, utilizando-se da mão do médium. Né? E mais embaixo ele sim, ele vai, como eu disse, ele cita aqui mais à frente alguns exemplos dos bocais dos líquidos e da música. Aí ele fala mais adiante. Por isso é que gostamos de achar médios bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados. Numa palavra, bons instrumentos, porque estão o nosso perispírito, porque então o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou caneta, enquanto que com os médios insuficientes somos obrigados olha que eu citei o caso da mão. Quando o médio é facilidade, a mão dele é que vai tranquilamente sem apoiar. Agora, quando ele tem dificuldade, olha o que ele diz aqui, ó. Enquanto que com os médios insuficientes, somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas, isto é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir. E ele cita embaixo. É por estas razões que, de preferência, nos dirigimos para a divulgação do Espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas e escreventes às classes. Não é exceção. Tem uma explicação porque ele vai procurar essas classes. Olha aqui o motivo. As classes cultas e instruídas, embora sejam nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais, e que, assim como deixamos hoje aos espíritos galhofeiros e poucos adiantados o exercício das comunicações tangíveis de pancadas e transporte, assim também os homens, poucos sérios, preferem o espetáculo dos fenômenos que lhe afetam os olhos ou os ouvidos aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Ele cita: quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. Isto, a sua revelia, como se lhe tomássemos à bolsa as somas que ele aí possa ter e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais conveniente nos parecesse. Aí ele faz uma ressalva aqui interessante. Mas, quando o próprio médium é quem nos quer interrogar,
Bom é reflita nisso seriamente, a fim de nos fazer com métodos as suas perguntas, facilitando-nos assim o trabalho de responder a elas. Porque, como já te dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem, e não só difícil, como também penoso, se nos tornas mover-nos no dédalo de vossos pensamentos. Imaginem no início da decodificação a dificuldade que eles tinham, né, para encontrar os médios necessários a dar a doutrina, a explicar a doutrina. Por isso que eram grandes filósofos da época, eram pensadores da época, a grande maioria, que veio trazer as informações necessárias hoje sobre a nossa doutrina espírita. Embaixo ele fala uma coisa interessante. Ele diz que ele, se quiser falar de matemática, por exemplo, ele vai servir-se de um médico que estejam absolutamente estranhos. Porém, quase sempre o espírito desse médium ele vai dar passividade, né? Procurar um médico, mas ele vai pesquisar um médico que entenda de matemática. Porque, como ele diz assim, ó, sem dúvida, podemos falar de matemáticas, servindo-nos de um médium a quem a quem estas, desculpem, sejam absolutamente estranhas. Porém, quase sempre o espírito desse médium possui em estado latente conhecimento do assunto, isto é, conhecimento peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde, ou contrário a esse conhecimento. Mas ele tem no espírito dele, não na matéria, mas no espírito, o conhecimento matemático que eles precisam para trabalhar. O mesmo se dá com a astronomia, com a poesia, com a medicina, com as diversas línguas, como eu citei do alemão, assim como todos os outros conhecimentos peculiares à espécie humana. Finalmente, ainda temos como meio penoso de elaboração para ser usado com médios completamente estranhos ao assunto de que se trata, o da reunião das letras e das palavras, uma a uma, como em tipografia. Eles ainda têm esta facilidade. Então, aí cita embaixo, conforme ele veio nos explicando acima, os espíritos não precisam vestir o pensamento. Eles vão perceber e vão transmitir reciprocamente pelo fato dos pensamentos já estarem na gente como espírito. Então, como ele se liga de espírito dele, o espírito ligando-se ao espírito do médium, ele transmite. Quanto mais evoluído for esse espírito, mais fácil essa comunicação se dá. Então, por isso que é necessário que nós, que somos médicos, que gostamos da mediunidade, estudemos, procuremos entender o que é este fenômeno chamado mediunidade. O que é esta oportunidade que Deus nos deu para fazer isso? Eu cito muito sobre médium, quando eu falo de estudo de mediunidade, que o médium não é ninguém privilegiado melhor que os outros, não, minha gente. Pelo contrário. O médium deve sempre agradecer a Deus a oportunidade que lhe foi dada. Porque a gente já sabe que se eu, com a minha mediunidade, ajudo a um espírito, eu ajudo ele e angario para mim todos os amigos dele para me ajudarem no futuro e me adotarem e me auxiliarem. Assim como, se eu era inimigo dele e o auxiliei, e o tornei meu amigo auxiliando, os outros que eram amigos dele passam a ser meus amigos, porque entenderam que eu o auxiliei. Então, a mediunidade é um meio que Deus nos deu da gente resgatar muitos erros do nosso passado. É uma oportunidade que nós temos
de ficar resgatando vários erros ao mesmo tempo. É uma oportunidade ímpar para isso. Não é nenhuma vantagem em termos de espiritismo dizer, não, ele é médio, grandes coisas. Não, não é grandes coisas, não. Pelo contrário, ele deve ser um grande pecador e está sendo lhe dada a oportunidade dele resgatar os seus erros de uma forma mais fácil possível, pelo menos enquanto estiver naquela encarnação, enquanto ele tiver a oportunidade de se corrigir, de ajudar os outros. E como é que ele ajuda os outros? Usando a mediunidade dele, dando passividade aos demais espíritos que vão lá na casa espírita, que lá é o local certo para a gente dar as passividades, vão lá para serem doutrinados, para serem orientados, para serem resgatados, e com isso ele arrebanha para auxiliar a esse médium, ao seu espírito, os demais, que não sabem nem quem são, mas que, no fundo, precisavam ser resgatados do seu passado. Kardec deixa uma nota no final, em que eu assinalei um pedacinho muito grande, para que a gente entenda o assunto um todo. Esta análise dos papéis dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Isso não tem dúvida. Dela decorre como princípio que o espírito aure não as suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimi-la. Olha que interessante. O espírito usa o material que ele necessita para exprimir a ideia dele. No cérebro de quem? Do médium. E que, quanto mais ricos e materiais for este cérebro, tanto mais fácil será essa comunicação. Quando o espírito se exprime num idioma familiar ao médium, encontra neste inteiramente formadas as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra nestes as palavras, mas faz apenas o quê? As letras. Por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, tal como quem quisesse fazer, escrevesse alemão uma pessoa que desse idioma não conhecesse uma só palavra. Então, o médico, que é um alemão, vai procurar se usufruir de um médium em que tenha conhecimento de alemão. Por quê? Porque ele vai conseguir transmitir o que ele quer para o outro espírito, e se esse outro espírito for inglês, esse espírito automaticamente vai transmitir em inglês a notícia que o espírito anterior está fazendo. É uma coisa muito bonita, pensamento a pensamento. A gente tem umas ideias do que sejam as coisas num mundo melhor, por exemplo, quando a gente para pensar, se nós nos comunicássemos só em pensamento. Você não precisa falar. Você quer transmitir, fulano, me dá uma mesa, bastava você imaginar a mesa chegando até você. O outro lá ia ver que você pediu a mesa, que você imaginou a mesa chegando até. Não é uma coisa maravilhosa isso? É uma coisa maravilhosa. E aí ele cita mais embaixo, o próprio Kardec. Se o médium é analfabeto, nem mesmo as letras fornece ao espírito. Precisa se torna a este conduzir-lhe a mão. Preciso se torna a este conduzir-lhe a mão. Como se faz a uma criança e começa a aprender. Ainda mais dificuldade a vencer encontra aí o espírito. Esses fenômenos semelhantes são possíveis e há deles numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder pouco apropriada se mostra para comunicações extensas e rápidas e que os espíritos hão de preferir os instrumentos do manejo mais fácil, ou, como eles dizem, os médiuns bem aparelhados do ponto de vista deles. Se os que reclamam esses fenômenos como um meio de se convencerem, estudassem previamente a teoria, haviam de saber em que condições excepcionais elas se produzem. E sabendo isso, aí a gente tem a capacidade de nos melhorarmos para poder facilitar essas comunicações. Minha gente,
Hoje é o último estudo que eu faço no ano de 2021. Um ano difícil, um ano complicado, longe do Jefa. Agora que nós estamos voltando, mas esperemos que no ano que vem, em 2022, Deus nos abençoe com a felicidade de estar erradicado da face do nosso planeta esse vírus que está criando tudo isso e que possamos nos reunir, que eu não preciso ficar o tempo todo falando via mídia, mas presencialmente, como, graças a Deus, já consegui fazer lá na segunda-feira, e tivemos presente lá fazendo o nosso estudo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie, que nós tenhamos um 2022 com muito amor, muita paz, muito carinho e, principalmente, que aprendamos, desculpe, a amar-nos uns aos outros, pois só assim saberemos que quem está vacinado é um é uma pessoa a menos a transmitir qualquer doença ao outro. E que 2022 seja um dia repleto de alegria nos lares de todos nós. Que Deus nos abençoe e uma boa noite para todos.